Olá, meu nome é Marcelo Leite, eu sou professor de língua portuguesa há 26 anos e eu criei esse canal há alguns anos para a gente discutir temas de redação que talvez possam cair no Enem. E o tema que nós vamos tratar agora é mobilidade urbana, depois da vinheta. Em cidades como o Rio de Janeiro existem mais de 6 milhões de pessoas. Imagina o que são milhões de pessoas indo para a escola, para o trabalho, para as compras, para se divertirem, quase todas ao mesmo tempo. Agora imagina que esse movimento envolve também a região do Grande Rio, que chega a 13 milhões de pessoas. Pronto, eis a receita para dar tudo muito errado por uma questão muito simples. Não há vias ou meios de transporte para dar vazão a essa montoeira de gente querendo ir e vir. Ah, agora eu entendi! Esse é o problema da mobilidade urbana. O Rio de Janeiro, por exemplo, é a segunda maior cidade do país. Possui 48 quilômetros de linha de metrô, 35 estações, 258 quilômetros de linha de trem, 108 estações de trem e uma rede hidroviária ligando a capital, a cidade de Niterói e a ilha de Paquetá. Além, obviamente, de inúmeras linhas de trem, de BRT, VLT, e sem falar nas vans, regulares ou irregulares. Mas isso nem de longe é o suficiente para atender esses milhões de pessoas que precisam se deslocar todos os dias. Aí quem pode vai de carro e acaba sobrecarregando as ruas que já estão cheias de ônibus, vans, táxis, Uber, caminhão, etc. Pra você ter uma ideia, só no Rio são mais de 2,5 milhões de automóveis registrados. A melhor maneira de se tratar com esse tema na redação é com um processo de expansão por associação, numa relação de causa e consequência. Para início de conversa, grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Belo Horizonte e outras vêm sentindo há décadas o impacto de receber mais e mais pessoas do que a sua infraestrutura é capaz de suportar. E como era de se imaginar, o investimento em transporte coletivo não acompanhou esse crescimento dos grandes centros. Como resultado disso, aconteceu o esperado. Houve um estrangulamento do trânsito nas vias públicas e uma superlotação nos transportes coletivos mais usados. Só que já pegou um trem lotado, sabe o que é levantar o braço de uma estação e só conseguir abaixar 4 estações depois. Imagina quem pega essa rotina todos os dias. Essa falta de investimento gerou impactos que vão muito além da superlotação e do desconforto, óbvio. Isso gera um aumento de estresse, perda de tempo de deslocamento, aumento de poluição e o desperdício de milhões de litros de combustível com carros que andam e param nos grandes engarrafamentos. Esse é um prejuízo que afeta a sociedade em todos os níveis, principalmente na qualidade de vida. Esse caos nos permite pensar que existem duas maneiras possíveis de se lidar com essa situação. A primeira, obviamente, é investir pesado em uma política de transporte pública com aumento de ofertas de linhas e veículos coletivos. Estamos falando de metrô, trem, ônibus, até vans. Aumentar o transporte público de qualidade é criar opção para o cidadão. E quando tivermos um transporte que atenda a população, seria interessante começar a pensar em políticas para reduzir o uso de meios individuais de transporte, como carro. Assim como fizeram cidades como São Paulo, com rodízio de carros, ou algumas cidades europeias que criaram até um pedágio urbano. Mas a questão é, não dá para falar nessa segunda política sem falar em melhoria de transporte. E aí nós falamos de oferta de qualidade. Não podemos nem começar a conversar sobre desestímulo de transporte particular se você não tem a primeira opção para o indivíduo. Então é isso. Vimos que as cidades cresceram demais e a sua infraestrutura de transporte não conseguiu acompanhar, acabando gerando os problemas que nós temos, danos à saúde, à economia. E por esse motivo, é importante que se implante políticas públicas que visem a ampliação dos serviços de transportes coletivos. Aí, posteriormente, nós podemos falar em desestímulo ao uso de meios de transportes particulares. Enfatizando mais uma vez que não podemos falar da segunda possibilidade sem que a primeira esteja funcionando. E aí, você concorda com a intervenção proposta no tema? Tem alguma sugestão que não foi abordada? Se tiver, coloque nos comentários. Vamos discutir sobre isso. Nessa conversa, todo mundo sai ganhando. Se você gostou do vídeo, compartilha, dá um like, assina o canal. Passa para um amigo por WhatsApp, que é sempre legal discutir um pouco mais sobre esse tema, que abre um pouco a nossa capacidade de pensar o problema e vai ajudar muito na hora de fazer a redação do Enem. Um abraço e até o próximo vídeo.